fechar o consultório, tá? Obrigada. Oi, Patrícia, tudo bem? Então, a Patrícia vai explicar, né, a tabela que ela fez do inventário Portage, que eu coloquei lá no grupo. Tá, Patrícia? Então, explica aí, pessoal. Obrigada. Tá certo. Eu vou compartilhar aqui para a gente poder entender como que funciona a tabela. Vamos lá. Bom, a gente tem a tabela aqui, é muito semelhante àquela que já foi compartilhada. E aí, aqui, o que que a gente vê? Tem a tabela aqui na parte superior e aqui embaixo vocês vão ver o gráfico. Tá tudo zerado aqui, porque a tabela tá zerada aqui. Quando você iniciar o preenchimento da tabela, é importante começar pela idade da criança. A idade deve ser colocada em ano e não em meses, né? Então, a gente, quando olha o gráfico aqui, ó, ele tem aqui uma legendazinha colocando aqui, ó, tudo que aparecer de amarelo no gráfico vai ser a idade. Então, vamos lá, vamos supor que eu vou avaliar uma criança de 6 anos. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar a idade 6 anos. Quando eu apertar o Enter, né, ou descer, ela já vai aparecer no gráfico aqui embaixo, tá vendo? Ela sobe e já ficou 6, a idade da criança. Esse é um gráfico que a gente vai conseguir fazer um comparativo entre a idade cronológica e as habilidades dentro de cada área, né, em nível de idade que a criança se encontra. Então, quando eu preencher aqui, fazendo um exemplo hipotético, né? Vamos supor que eu avaliei uma criança de 6 anos e que ela tenha tido, ela acertou todos os itens da tabela, até da própria idade dela, só para a gente conferir a questão do gráfico. Então, por exemplo, na quantidade de itens, no item socialização de 0 a 1 anos, a gente tem lá de 28 itens. Então, vamos supor que a criança acertou esses 28 itens. Então, eu vou marcar aqui 28. Quando eu aperto o Enter para o segundo, ó, automaticamente ele já virou para 1 ano, porque quando a criança acerta tudo, ela está no nível de 1 ano, porque eu estou avaliando de 0 a 1. E aí, aqui embaixo, o gráfico também já subiu para 1. Mas vamos supor que eu também avaliei de 1 a 2 e ela tenha acertado tudo. Então, eu vou colocar 15, que é a quantidade de itens. Automaticamente, ele já pula para 2 anos. E o gráfico acompanha essa progressão aqui, ó. A idade aqui, ele já aparece aqui. No terceiro item, vamos supor que ela tenha acertado os 8 itens. Aí já vai para 3 anos. Eu estou colocando o total como se ela tivesse tido o acerto geral, né, total de cada item da faixa etária que ela está sendo avaliada, né? E aí, por exemplo, no item de 3 a 4 anos, na faixa etária de 3 a 4, 12 itens, ela acertou os 12, então eu coloco, ó, 4 anos. No de 4 a 5 tem 9 itens, e de 5 a 6 tem 11 itens. Quando eu concluo, ela está no nível de 6 anos, e aí nivelou aqui a idade cronológica com a habilidade de socialização, ela também está no nível de 6 anos. E a mesma coisa vai acontecendo para todos os outros itens. Conforme eu vou preenchendo e colocando as quantidades que a criança acerta, o gráfico e a idade aqui nesse item, resultado da idade calculada, ele vai sendo alterado. Então, vamos supor que aqui eu tenha feito a idade dela aqui de 4 a 5 anos, que eu começo sempre com uma faixa etária anterior. Então, se a criança está de 5 a 6 anos, eu começo com 4 a 5, para ver como é que ela fica. Vamos supor que aqui ela já não teve todos os acertos, eu vou ter que voltar mais para trás. Eu só vou ir para frente se ela for muito bem. Então, o que que acontece? Aqui nesse item, a gente tem, na faixa etária de 4 a 5 anos, são 22 itens avaliados. Vamos supor que ela só acertou 5, vamos assim dizer. Então, eu vou colocar aqui, ó, a idade dela já não, né, vai ficando menor. Aí, vamos supor que no anterior, eu tenho 24 itens e ela acertou só 20. Então, vai indo, mas ela não vai chegar naquela faixa etária que seria a dos 6 anos, porque ela já tem uma dificuldade aqui, né? Lembrando que na avaliação, se a criança erra 5 itens,
dentro de cada uma das habilidades avaliadas aí, eu tenho que voltar para a idade anterior. Então, nesse caso aqui, como a criança só acertou 5, eu vou voltar para a idade anterior. Na idade anterior aqui, são 24 itens. Vamos supor que aqui ela acertou só 19, então eu tenho que voltar para a anterior. E aí, na anterior, vamos supor, né, só uma hipótese aí que a gente está colocando, porque a gente não tem uma avaliação geral, de 2 a 3 anos são 16 itens. Então, vamos dizer que aqui ela conseguiu 15, então ela só errou 1. Então, eu não preciso voltar avaliando mais, mas eu vou dar a pontuação total desses itens anteriores da idade de 0 a 1 e de 1 a 2. Por quê? Se aqui, quando eu avaliei de 2 a 3 anos, ela só teve um erro, isso significa que as habilidades anteriores ela tem. Então, eu já coloco o valor total aqui de pontos atribuídos para ela, né? Então, no caso aqui, seria de 1 a 2 anos, tem 10 itens, então eu vou colocar que ela tem uns 10, e ela ficou aqui, ó, num nível de 4 anos. E o gráfico vai mostrar bem claro isso, né? A idade cronológica dela de 6, porém, no item linguagem, ela está no nível de 4 anos. Então, o gráfico, ele vai mostrando de uma forma bem interativa, né? A idade que fica fácil para a gente visualizar e até escrever o relatório, e ao mesmo tempo para fazer uma explicação para os pais. Então, isso acaba contribuindo bastante para que o pai entenda, né? Falando, olha, seu filho tinha que estar nessa barrinha aqui, porém ele está aqui ainda com 4. Ainda falta, né? Tudo isso aqui para ser desenvolvido para que ele chegue no nível dos 6 anos, né? Então, fica mais fácil para o pai entender. E assim sucessivamente, né? No item cognição, a mesma coisa. No caso aqui, acho que eu acabei errando aqui a linguagem, mas tudo bem. Aí, aqui na cognição, a gente vai colocando a quantidade de itens, então são 14, 10, a idade já está alterando e o gráfico também. A barra vai subindo de acordo com a pontuação que eu estou colocando. Então, a gente está chutando aqui a quantidade de itens, né, aleatoriamente, porque a gente não fez uma avaliação ainda. Então, aqui eu estou colocando os itens, e vamos supor que aqui ele ficou com uma pontuação menor, aqui também eu nem cheguei a avaliar, ele ficou com 0. Então, assim vai para todos os outros itens. Aí, no autocuidado, vamos imaginar que ele fez tudo, né? Que ele conseguiu acertar todos os itens. Peraí, autocuidado, aqui. Então, a gente vai colocando os itens de acordo com a idade da criança e a gente vai colocando Aqui eu estou montando uma hipótese, tá? Eu não sei dizer... acho que eu já exagerei na quantidade de itens, mas tudo bem. Só para vocês terem noção de como funciona o gráfico para que vocês consigam utilizar e montar, né, a avaliação de vocês. Então, é assim que ele vai funcionar. O que vocês já vão colocando aqui na área motora, aí ele já vai indo. Ó, esse aqui eu consigo, eu achei aqui na tabela para pôr o item total. Então, olha lá, 18, aqui são o total de itens, tá? 17, 15, deixa eu ver se eu coloco certinho esse aqui, para vocês verem que ele fecha de acordo com a idade certinha, tá vendo? Aqui tá o mesmo tanto de itens que tá no inventário. Aí fechou, e aí quando você vai explicar para os pais, montar no seu relatório, então nos itens onde a criança ficou no mesmo nível, não há necessidade de montar processos interventivos. Porém, em todos os outros que ele está abaixo, tem que ser feito o processo de modo que ele consiga posteriormente nivelar e alcançar aqui os níveis máximos de idade. Lembrando que o Porter já avalia até os 6 anos de idade, né? Então, de 0 a 6 anos de idade. Mas é isso. Qualquer dúvida aí, a gente está aí à disposição. Vou passar para o pessoal do grupo, que aí vai ficar no Drive e também no Vale Cursos Online. Eu ponho as aulas lá, tá bom? Então, Patrícia, obrigada, tá? Eu que agradeço, gente. Precisando, é só me seguir no Instagram, @PatriciaBernardoNeuroPP, que aí a gente ajuda como pode. Tá bom? Obrigada.